Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas. Um canal conservador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é o nosso compromisso com você. Notícias de fontes confiáveis. Bomba. Urgente. Barack Obama poderá ser preso. Acabar com a acusação de Michael Flynn expõe e destrói a farsa de conluio entre Trump e Rússia. Agora que o castelo de cartas entrou em colapso, é hora de um acerto de contas. O conluio castelo de cartas finalmente entrou em colapso. Em uma reviravolta impressionante na quinta-feira, o Departamento de Justiça retirou seu caso contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn. Documentos ocultos pelo FBI e por promotores federais por mais de 3 anos mostraram que o tenente-general aposentado do Exército nunca mentiu ou cometeu um crime. O FBI sabia que Flynn não conspirava com russos. Ele é um patriota, não um traidor. A noção de que o candidato Donald Trump conspirou com Moscou para roubar as eleições presidenciais de 2016 sempre foi um fantasma implausível, construído sobre uma base de desinformação russa encomendada pela campanha de Hillary Clinton e pelos democratas. O malévolo James Comey demitiu o diretor do FBI, sabia disso, mas não o deteve. Ele e seus tenentes empilharam sedutoramente as cartas, uma a uma, contra Trump, explorando as alegações falsas e realizando uma investigação ilícita destinada a expulsá-lo do cargo. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff, da Califórnia, e seus bajuladores na mídia propagaram a farsa da Rússia, insistindo que havia evidência sólida de que Trump era um ativo secreto do Kremlin e prevendo a morte iminente de sua presidência. Exceto que nenhuma evidência jamais existiu. O conluio não passava de ilusão. Tragicamente, pessoas como Flynn se tornaram danos colaterais em meio à carnificina da corrupção, desonestidade, abuso e injustiça. Mas o peso de todas as mentiras e propaganda derrubou inexoravelmente o castelo de cartas em uma queda em câmera lenta. Há muito tempo argumentei em inúmeras colunas e 2 livros que o tenente-general aposentado do Exército foi criado e enquadrado por Comey, o diretor assistente do FBI, Andrew McCabe, e o agente do FBI, Peter Strzok. Eles inventaram uma armadilha de perjúria sob falsos pretextos e enganaram Flynn. O objetivo deles era fazê-lo mentir, para que possamos processá-lo ou demiti-lo. Eles sabiam que Flynn era inocente, e registros ocultos provavam isso. Os 2 agentes que o entrevistaram em janeiro de 2017 concluíram que Flynn não estava mentindo. O advogado especial Robert Mueller e sua equipe de promotores também sabiam que Flynn não estava mentindo, mas eles não se importaram. Utilizando toda a força do governo federal e seus recursos ilimitados, eles intimidaram um homem inocente por se declarar culpado de fazer uma declaração falsa. Para conseguir isso, eles ameaçavam acusar criminalmente o filho de Flynn, a menos que o pai capitulasse suas demandas. Esse aspecto do argumento coagido foi escondido da corte quando Flynn jogou a toalha. Ele estava arruinado financeiramente e sua reputação quebrada. Ele foi forçado a vender sua casa. Graças ao trabalho intrépido do novo advogado de Flynn, Sidney Powell, é uma revisão do caso ordenado pelo procurador-geral William Barr. As ações feias e desmedidas do esquadrão de ataque do FBI Mueller foram descobertas e expostas. O ilustre general de 3 estrelas aposentado já foi justificado. Em uma coluna recente, escrevi que Flynn se tornou a vítima de um dos piores erros judiciais nos tempos modernos e ele deveria processar as pessoas e o governo que o perseguiam sob o pretexto de um processo legítimo. Deixe o litígio começar. Os danos devem chegar aos milhões de dólares. Flynn merece isso. E o Departamento de Justiça deve agora considerar se os crimes foram cometidos por aqueles que deliberadamente obscureceram a verdade e, sem dúvida, obstruíram a justiça. Outro cartão que caiu nesta semana veio do gabinete do diretor de Inteligência Nacional.
O escritório notificou Schiff, que transcreveu entrevistas de 53 testemunhas que apareceram a portas fechadas diante do Comitê de Inteligência da Câmara em 2017 e 2018, seriam divulgadas ao Congresso e ao público, apesar dos esforços de Schiff por mais de 2 anos para enterrar o testemunho. Porque o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, que exigiu transparência de Trump, quer esconder a verdade sobre ele. Porque as 6.000 páginas desclassificadas não produziram uma centelha de evidências de conluio. 0. É claro que o presidente do Comitê de Inteligência Schiff sabia disso o tempo todo, desde que questionou as testemunhas. Ele simplesmente não queria que o público americano soubesse disso, na medida em que minava completamente sua narrativa de conluio falso. Schiff está em pânico, disse um funcionário do governo à Fox News. Nenhuma testemunha forneceu evidências de conluio, de acordo com 2 fontes familiarizadas com as transcrições. Sua narrativa falsa de conluio era uma conspiração em si mesma, inventada como um instrumento político e depois armada por oficiais do governo sem escrúpulos. As transcrições desacreditam completamente Schiff e o expõem como um poseur. Durante anos, durante aparições na televisão, Schiff professou ter descoberto o duende de uma grande conspiração envolvendo Trump. No entanto, ele se recusou a oferecer qualquer prova. Ele fingiu que estava a par das evidências de que não tinha. Como escrevi no meu livro Caça às Bruxas, a história da maior desilusão em massa na história política americana. Quanto mais os democratas e a mídia trabalhavam em conjunto para promover sua alucinação que Trump conspirava com a Rússia, mais audacioso Schiff se tornava em suas denúncias públicas do presidente. Ele frequentemente insinuava que tinha acesso especial a informações condenatórias que poucos outros poderiam obter. Mesmo depois que o Comitê de Inteligência da Casa publicou seu relatório investigativo majoritário, concluindo que tudo havia sido uma farsa, Schiff anunciou: "Posso certamente dizer com confiança que há evidências significativas de conluio entre a campanha e a Rússia." Ele não produziu essa evidência porque ela não existia. No Face Nation da CBS, Schiff aventurou que Trump pode ser o primeiro presidente em algum tempo a enfrentar a perspectiva real de prisão. Essa afirmação era ridícula, é claro. No entanto, Schiff estava tão investido no golpe e na celebridade que ele trouxe que não houve um caminho inverso. Ele sabia que era falso. Mas, como um cara com uma nota falsa, ele continuava tentando passar para outras pessoas. Schiff é a prova viva de que a verdade sempre tem um inimigo. Ainda outra carta caiu nesta semana, quando o Departamento de Justiça publicou tardiamente a versão não redigida do chamado Memorando de Escopo, redigido pelo então vice-procurador-geral Rod Rosenstein em agosto de 2017, detalhando o escopo da investigação de Mueller na Rússia. Rosenstein autorizou Mueller a avisar especificamente o assessor de campanha de Trump Carter Page por conluio com oficiais do governo russo com relação aos esforços do governo russo para interferir nas eleições de 2016 para presidente dos Estados Unidos. No entanto, Rosenstein já sabia que essas alegações, baseadas no dossiê anti-Trump, composto pelo ex-espião britânico Christopher Steele, haviam sido desacreditadas pelo FBI. 7 meses antes, os agentes da agência localizaram a principal fonte de informações de Steele. Essa fonte desmascara o dossiê como exagero e fabricação, de acordo com as descobertas do inspetor-geral do Departamento de Justiça Michael Horowitz. Nesse ponto, o FBI deveria ter encerrado sua sonda. Em vez disso, Comey persistiu. Quando Comey foi demitido em maio de 2017, Rosenstein nomeou Mueller para iniciar uma nova investigação, mesmo que o procurador-geral soubesse que não havia evidências confiáveis que apoiassem a nomeação de um advogado especial de acordo com os regulamentos federais. Mueller sabia disso também, já que ele recebeu os arquivos do FBI.
Em Hannity na Fox News na quarta-feira, o presidente do Judiciário do Senado, Lindsey Graham, RS.C. declarou que o fundamento legal para justificar a nomeação de Mueller, na minha opinião, não existe. É por isso que este memorando, escopo, é tão importante. Graham está correto. A investigação de Mueller era ilegítima desde o início, apesar de eventualmente não encontrar evidências de conspiração contra conluio. Rosenstein interpretou mal e, portanto, usurpou os regulamentos do Conselho Especial. Um ato criminal articulável deve primeiro ser identificado. Deve anteceder a nomeação, não vice-versa. Mas quando Mueller foi nomeado, o FBI não havia desenvolvido tal evidência. Isso foi confirmado pela fonte de STL, bem como pelo testemunho subsequente de Comey e da ex-advogada do FBI Lisa Page. A premissa probatória de um crime estava conspicuamente ausente. Assim, Mueller iniciou sua investigação em busca de um crime, revertendo o processo legal exigido pelos regulamentos. Nada disso parecia importar para Rosenstein. Ele estava determinado a se livrar de Trump. As evidências mostram que ele planejou gravar secretamente o presidente e depois usá-la como evidência para tentar remover o presidente do cargo sob a 25ª emenda. Como resultado, Rosenstein deveria ter sido desqualificado de qualquer envolvimento no caso do advogado especial. Não era possível que alguém tão visivelmente antagônico ao presidente fosse um partido imparcial e neutro que supervisionava essa investigação. Não apenas a nomeação de um advogado especial não foi autorizada, mas a investigação original do FBI lançada em julho de 2016 foi inadequada. Em uma entrevista à Fox News no mês passado, o procurador-geral William Barr chamou a investigação russa de 3 anos de uma das maiores travestis da história americana. Barr deixou bem claro que isso nunca deveria ter acontecido. Ele disse: sem qualquer base, eles começaram a investigação de sua campanha, de Trump, e ainda mais preocupante, na verdade, foi o que aconteceu após a campanha. Houve todo um padrão de eventos enquanto ele era presidente, para sabotar a presidência, ou pelo menos ter o efeito de sabotar a presidência. Barr prometeu chegar ao fundo disso. Com a nomeação do procurador dos Estados Unidos em Connecticut, John Durham, o procurador-geral comprometeu seu departamento a responsabilizar os indivíduos. Se as pessoas violarem a lei, e pudermos estabelecer isso com as evidências, elas serão processadas, prometeu Barr. Não há dúvida de que Comey, McCabe, Strzok, Rosenstein, Schiff e muitos outros estavam intimamente envolvidos no esquema de sabotar Trump. Eles conseguiram iniciar a investigação de Trump sem evidências de um crime e depois convenceram o país de que uma investigação sem paralelo era necessária. Sua narrativa falsa de conluio era uma conspiração em si mesma, inventada como um instrumento político e depois armada por oficiais do governo sem escrúpulos. Agora que o castelo de cartas entrou em colapso, é hora de um acerto de contas. Deixarei na descrição o link para você confirmar esta notícia, uma referência.